Algumas igrejas optam por aplaudir Jesus, outras não. Deus recebe o aplauso, e Deus também recebe aquele que está contrito de coração, sem aplaudir, mas dizendo assim: meu Deus, eu vim te servir, eu vim ouvir a tua palavra, eu estou aqui para me colocar diante de ti. A graça de Deus, irmãos, ela é chamada de graça multiforme por causa dessas coisas. Uns dão glória a Deus gritando ou girando o corpo, amém, a glória é para Deus, não é para mim. Outros preferem uma adoração mais reservada, onde ali em sua mente ele curva sua cabeça e ora ao Senhor Jesus. Recebeu uma oração como essa? Porque o homem baixou a cabeça e batia nos peitos e dizia: meu Deus, eu não sou digno, Senhor, eu sou um pecador, mas estou orando diante de ti. E Deus recebeu aquela oração. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus é maior que eu, maior que você. A compreensão das coisas de Deus estão além do nosso entendimento. Portanto, irmãos, ter unidade com você é uma questão de sobrevivência para todos nós cristãos. Se um membro adoece, o corpo adoece. Nós estamos ligados. O cabeça é Jesus Cristo e nós fazemos parte do mesmo corpo. Algo interessante sobre o corpo de Cristo, irmãos, é que nenhum de vocês aqui, nenhum, se você já entregou a tua vida para Cristo, nenhum de vocês está à toa na igreja a qual você faz parte. Primeiro, que é a igreja de Jesus. Segundo, quem te salvou foi Ele. E Ele tem um propósito na sua vida lá na igreja que você faz parte. É assim, irmão. Deus não erra. Salvou, né? Lá na igreja cruzada. É porque Deus tem um propósito lá com esse irmão. Salvou na Assembleia de Deus. É porque Deus tem um propósito lá. Precisamos amadurecer, irmãos, as nossas mentes, o nosso entendimento, porque 30 anos atrás, até alguns líderes que se atreviam a dizer: a salvação só está na minha denominação, eles estão começando a mudar com isso, porque eles perceberam que o Evangelho de Jesus Cristo é maior que qualquer denominação. Jesus não salva só nessa igreja ou naquela. Jesus salva. Pode aplaudir, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Você é livre. Amém? Acabamos de falar sobre vários estilos de adoração. E você é livre. A unidade cristã, em Cristo somos um. E um dos maiores presentes, irmãos, que eu recebi em Bom Jesus da Lapa foi me filiar pela ordem dos pastores. Porque eu me senti tão acolhido que 99% desses pastores aqui me tratam como se fosse família deles. Amém? E não completou, Deus abençoe, é mesmo. Amém? É que algumas vezes pastores querem se isolar, querem se afastar, não querem fazer parte da ordem dos pastores. Que meninice, irmãos, por que isso? Amém? Pastores sendo ricamente abençoados. Eu faço uma reunião com esses homens e é como se eu tivesse tomado um remédio para minha alma. Eu saio glorificando o nome de Deus. A OPEL, a Ordem dos Pastores Evangélicos Lapienses, não está vivendo um momento maravilhoso para a glória de Deus. Amém? Se o seu pastor ainda não é filiado à Ordem dos Pastores, fale com o seu pastor. Fale: olha, meu pastor, vai lá porque o negócio é muito bom.
Tem homens de Deus ali em comunhão uns com os outros, mulheres de Deus, uns conversando com os outros e trocando experiência. E quem ganha é o reino de Deus, irmãos. Quem ganha é o reino do Senhor. Você ser um com seu irmão é uma questão de sobrevivência. Ou você entende isso ou você vai morrer espiritualmente. Porque um membro fora do corpo não tem vida. Quanto entende assim da glória de Deus? Não esqueça disso. Uma irmã nossa em Cristo foi fazer uma cirurgia lá em Salvador e ela precisou retirar parte do crânio dela. E o médico tirou e com muito cuidado colocou em uma câmara refrigerada e alguns minutos depois tentou colocar no corpo novamente. E o organismo dela disse: não, eu não aceito mais esse membro no meu corpo. Tirou o membro perdeu vida. Está assim de gente assim, né? E se isolou em casa. Diz que é cristão, mas está fora do corpo. Membro fora do corpo não tem vida. Irmão, você é crente, eu, pastora Renata, irmão Wesley, irmã Débora, é fácil demais, irmão. Eu amo minha esposa, ela me ama, eu amo meus filhos 2 filhos me amam, eles me obedecem fielmente como a Bíblia manda. Ela é uma mulher, uma bênção de Deus na minha vida. Que dificuldade eu vou ter de ser crente, irmãos? Eu, a pastora Renata, com 2 filhos, dificuldade nenhuma. É por isso que Deus alarga a tenda. Aí eu preciso ser irmão Gerson Nunes, né? O bebedouro dá um problema, aí nós dois vamos ter que sentar e vamos resolver a parada ali. É assim, irmãos. Glória a Deus. É assim que funciona. Ah, eu vou tocar com o ministério do louvor lá da comunidade que estava aqui. Eu preciso me ajeitar, me acertar com o pastor Jair. Você vai aqui. Se eu não me acertar, já era, eu estou fora. Irmãos, existe uma mensagem de um pastor brasileiro da igreja presbiteriana chamada Hernandes Dias Lopes. Eu ouço muito, talvez até mais do que alguns presbiterianos. Um homem de Deus. E ele tem uma mensagem chamada uns aos outros. Amai-vos uns aos, né? Ajudai-vos uns aos, cuide uns dos, suportai uns aos, porque tem hora que precisa suportar. Você não vai com a cara da pessoa, seu santo não bate com ela, mas você é cristão e ele ou ela também é. Aprenda a suportar uns aos outros. Se eu estou na minha casa, não tem os outros, só eu. Não é cristianismo. Aí é um cristianismo fácil demais de viver. Eu chamo essas pessoas de desigrejados. Elas saíram do convite, amém? É a tabela ali, se levantou na hora. Tabela, eu não te chamei de desigrejados, eu estava falando do tema, ela se zangou aqui. Amém? Tá bom, irmãos? Desigrejados, escolheu sair do corpo de Cristo, porque não consegue se dar bem com seu pastor, com sua pastora, não consegue se dar bem com os irmãos da igreja, ele prefere se afastar. Faça como eu, irmãos, que um dia eu olhei um irmão chamado irmão Cristiano. E eu olhei para a cara desse irmão assim que eu me converti e falei: ô rapazinho antipático. Eu não vou me dar bem com esse cara. Irmão, e Deus falou comigo: ame-o, respeite-o, tenha vivência com ele. E quando ele precisou se mudar no bairro, era um dos meus maiores amigos na igreja de Cristo. Pode aplaudir o nome de Jesus, irmão? O inimigo ele tenta impedir. Deus vai servir. Essa unidade é de Deus. E ela que te ajuda a manter essa unidade. Não confie somente no teu braço e na tua força, que você não vai conseguir ter unidade com os irmãos. Mas peça ajuda a Deus. Aleluia. Porque Ele vai te ajudar. A segunda coisa, irmãos, que Deus me deu para trazer para você
cervejeiro, pedreiro, carpinteiro, jogador de futebol, cantor, político. Você pode acreditar ou não, mas tem políticos no Brasil que foram salvos por Jesus Cristo. Homens que honram o nome de cristão que tem o seu que eu estou te falando, irmão. Vai na corda do mundo e dizer que todo político é ladrão, não, você está pecando. Não caia nessa falácia, não. Não é assim que a Bíblia diz. Amém? Diversos tipos de irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 e 15 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Irmãos, entenda que o corpo é formado por mão, pé, olho, orelha, boca, estômago, eles são vários membros. Vários membros. E não me adianta de nada ser pastor se não tiver membros na igreja. Eu sou pastor de quem? Cadê os membros? Me adianta de nada eu ser cristão e estar em uma igreja, eu só. Se bem que a gente às vezes passa por momentos como esse, momentaneamente. Talvez alguns aqui já tenham tido a experiência de começar uma igreja do zero. Aí você chega, as cadeiras estão ali, e você vai cantar o louvor, vai ler a palavra para as cadeiras. Chorei muito, irmãos, chorei muito. Uma vez que viajei 150 quilômetros de motocicleta, daqui lá para Carinhã. E quando eu cheguei lá, eu atrasei um pouco, porque é longe. O obreiro estava com o microfone na mão, só ele e Deus. E ele cantava alegremente, como se tivesse uma multidão, irmão. Ele dizia: me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar. Com todo respeito ao Ministério do Louvor, fez um excelente trabalho. Mas quando você tem irmãos adorando contigo, é muito mais motivador para a gente, sim ou não, pastor? Se eu estiver mentindo, isso pode dizer. É muito mais gratificante. A gente sobe no palco mais forte, no altar mais forte, vem chegar aqui dizendo: olha, tem vários irmãos que vão adorar conosco, mas adorar, irmão, você sozinho e as cadeiras. Não, filha, para com isso aí. E o prefeito da cidade, passando, chegou um comentário para a gente. Diz que o prefeito disse: esse homem é um homem de muita fé. Porque eu passo aqui em quarto, ele está sozinho adorando a Deus. Eu passo seja, ele está sozinho adorando a Deus. Eu passo domingo, às vezes ele está sozinho adorando a Deus. Que o prefeito fazia caminhada e passava bem na frente. Se o prefeito viu, irmãos, Deus também viu. Quem crê nisso? Olha para os irmãos. E você precisa de mim, não tem jeito. Cristianismo é assim. Quer você acredite ou não, quer você creia ou não, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de cada pastor aqui, cada pastor precisa de mim. A gente fez uma limpeza aqui hoje para a glória de Deus no ginásio esporte, irmãos. E eu sou bobo para me emocionar. Irmãos de várias denominações, um com vassoura, outro com bolo, pastores, irmãos. Homens, eu tomo cuidado quando eu vou falar com alguns desses homens aqui, ou com a maioria deles, pastores e pastoras, homens muito usados por Deus, na humildade, trabalhando, pegamos uma caixinha, colocamos aqui, ficamos ouvindo os louvores. Diversidade, irmãos, os diversos tipos de pessoas que Deus salva, de cristãos que Deus salva. E, por último e não menos importante,
por último e não menos importante, volta a sua Bíblia lá para o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, no versículo 21. Amém? João 17, 21. É o tema da Semana de Cultura Evangélica esse ano. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, estaremos falando sobre esse tema, a unidade cristã. Em Cristo somos um. Vamos estar repetindo isso inúmeras vezes. Deus me deu a graça de trazer a primeira mensagem. Porque já pensou se eu fosse pregar depois do pastor Denil, que eu estava frito, irmão. Ele é o dono do tema. Deus deu o tema para ele, eu estava frito. Depois de alguns outros pastores que vão ministrar aí. Bom, ia ser complicado. Para a glória de Deus, estamos aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós. Agora, irmãos, preste muita atenção nessa última frase que eu vou falar, muita atenção. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Seja sincero. Quantos tem parentes aqui na cidade que ainda não são cristãos? Pode levantar sua mão, eu também tenho. Tenha vergonha, não tem receio. Quantos tem amigos que ainda não são cristãos? Ouça bem. A gravidade que é o povo de Deus não ser um. Bom, Jesus da Lapa já era para a população estar toda salva. E não foi salvo ainda, todos, porque nós não estamos conseguindo ser um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, não, mas o irmão fulano ali, mas não fala com o irmão Betinho, não. Ó, sei, aquele pastor ali, não se dá com aquilo, não se fala não. Aquela denominação não quer ver aquela nem de longe. O mundo vê isso, gente. O mundo é isso. E muitos não se convertem por causa disso. O mundo divide as pessoas. Jesus Cristo une as pessoas. Eu estou finalizando. O mundo divide as pessoas e Jesus Cristo une as pessoas para que tenhamos unidade. No mundo eles ensinam que pessoas de pele branca têm que estar em um lugar e negros em outro. É chamado de racismo. Ainda no mundo, eles dizem que a mulher tem que fazer parte do movimento para viver independente do homem, dividindo a mulher do homem. Vamos para a Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 4, irmãos, Jesus Cristo chega na região de Samaria e tem uma mulher. Fala assim, naquele tempo, homem não falava a sós com uma mulher que ele não conhecia. Era um dogma. Podia. As pessoas entenderam que homem não podia falar com a mulher se ele não tivesse algum tipo de vínculo com ela. Também naquele tempo, judeus não falavam com samaritanos. Eles não se comunicavam. E quando Jesus, irmão, chega naquele tanque, naquele poço de tirar água, ele quebra essa maldição do inferno de que homem não pode falar com mulher. Porque eu tive amigas na escola, amigas. Uma delas se chama Núbia Carla, é minha amiga até hoje. Eu não queria namorar com a Núbia Carla, nem ela queria namorar comigo. A gente era amigo. Mesmo eu sendo homem, ela mulher,
e nós dois jovens. Havia ali uma amizade sincera, sem segundas intenções. Jesus vem e estabelece esse tipo de relacionamento com aquela mulher samaritana, quando ele puxa assunto com aquela mulher. E Jesus também quebra, faz cair por terra o dogma de que judeus não podem falar com samaritanos. Percebe, irmãos? Essa história de disse-me-diz, de um para cá, outro para lá, de divisão, isso é coisa do diabo, não é de Deus, não. Não é de Deus, eu te digo sem medo de errar. Eu leio um pouco a Bíblia. Eu leio um pouco. Até no meio do povo de Deus, irmãos, as pessoas querem fazer divisão. Não, eu sou de um tipo que entendo que só a oração já resolve tudo. Não, mas eu sou de um tipo que entende que só a leitura da palavra de Deus resolve tudo. Aí fica dividido, irmão. Um povo só quer orar, o outro só quer ler a Bíblia. Eu te digo, Jesus está te dizendo nessa noite: leia a Bíblia Sagrada todos os dias, viva uma vida de oração. Um não precisa estar separado do outro. Até nisso Deus é unido, irmão. Os princípios de Deus, eles são unidos. Leia a Bíblia Sagrada todos os dias, fale do amor de Deus para as pessoas e viva uma vida de oração. Sem oração não dá certo. Sem a leitura da Bíblia também não. Deixa de ser ingênuo, deixa de ser tolo. É leitura da palavra de Deus e oração, joelho no chão. Uma não vive sem a outra, e você pode fazer as duas, que Deus vai te honrar e vai te glorificar. Se quiser aplaudir o nome de Jesus, pode aplaudir. Se quiser glorificar, Deus glorificar. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus derrubou 2 dogmas humanos levantados por Satanás. Um homem não podia falar com a mulher,